Hebreus capítulo 8, a partir do verso de número 7, diz assim: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Diga comigo assim: primeira aliança imperfeita. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Diga comigo assim: nova aliança. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Tem povo de Deus aqui não? Ah, achei que não tinha não. Existe uma promessa que Deus será o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Verso 11: ninguém mais ensinará ao seu próximo e nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados, chamando nova esta aliança. Ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido, está a ponto de desaparecer. Deixa a sua Biblinha aberta, fazendo um favor. Senhor Jesus, a sua maravilhosa graça está aqui nesta noite. Senhor, que momento poderoso foi esse do louvor, Senhor. Que momento poderoso foi receber mais uma ovelha para o seu rebanho. Que momento poderoso ter crianças nesse lugar, Pai. E agora, Jesus, a sua palavra vai ser ministrada. Fala com o teu povo, Pai, de uma forma profunda, particular, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem esteve aqui na quarta-feira, lembra o tema do nosso estudo bíblico? Quem estava aqui quarta-feira, fala comigo assim. Foi sobre o quê? Sobre aliança. Nós estamos estudando o livro do Êxodo de forma exaustiva, capítulo por capítulo. Alguém, por gentileza, pede o pessoal do lado de lá para... Amém. Obrigado, viu, Jairo? Nós estamos lendo o livro do Êxodo de forma exaustiva, capítulo por capítulo, e na semana passada a gente falou sobre aliança, porque o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, ele se relaciona com o homem através de alianças. A primeira aliança que Deus fez foi com Adão, conhecida como aliança adâmica. E quais eram os termos desse acordo? Porque aliança, na Bíblia, tem conotação de acordo, de contrato. Então os termos eram: Adão, você tem direito a toda essa terra. Você vai dominar, você vai mandar em todos os animais, sejam eles que rastejam, animais grandes, pequenos, aves e os peixes. Adão, toda vegetação, toda árvore, toda plantação, você vai dominar. E qual era a contraparte de Adão? Seja obediente e não coma do fruto da árvore do conhecimento. Então as cláusulas eram essas: eu te dou tudo que tem na terra, menos, entretanto, porém, uma árvore só
você não encosta. E nós vimos que Adão, ele não conseguiu cumprir com seu contrato. Houve uma quebra de aliança, o pecado entra na humanidade, começa então o homicídio, irmão mata irmão, a terra é manchada pelo sangue, a terra se torna maldita, Adão perde então a autoridade que ele tinha contra os animais. É por isso que tem homem aqui nessa noite que tem medo de barata. Nem olha assim não, tá? Eu te conheço. Então, depois de Adão, o pecado entra na humanidade e cada dia que se passava piorava. O Senhor então fala o seguinte: olha, eu vou fazer uma nova aliança. A misericórdia do Senhor é tão poderosa que ele chama um homem chamado Noé, um homem justo, que temia ele, e ele faz a seguinte proposta para Noé, Gênesis 6, verso 18, não precisa abrir. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos. Gênesis 9, verso 11. Estabeleçam aliança com você. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então a aliança de Deus com Noé foi o seguinte: Noé, constrói um barcão. Eu vou te dar as medidas. Vou te falar o material. E Noé, durante 100 anos, aproximadamente, ele está lá batendo um martelinho, e o povo vendo e dando risada. Ô Noé, o que você está construindo aí? Um grande barco. Noé, para quê, Noé? Aqui não tem lugar para esse barco navegar. Noé, o que você está fazendo aí, Noé? 10 anos. Estou construindo um grande barco. Noé, para quê, Noé? 50 anos, Noé, o que você está fazendo, Noé? E Noé está lá, ó. Construindo a arca. Até que chega o dia do dilúvio. E o texto diz que choveu 40 dias e 40 noites, e somente a família de Noé foi poupada. O Senhor exterminou a raça humana. E ele faz uma aliança com Noé, dizendo assim: Noé, pode ficar tranquilo, que de água eu não mato mais o povo. E ele deixou um sinal dessa aliança, que é o arco. Não, o arco de Deus. Não existe a palavra íris no original. Íris é uma deusa egípcia. O arco de Deus. Só que o homem se corrompe de novo. Deus então chama um camarada chamado Abrão e faz uma aliança com ele. Aí lá em Gênesis 15, 18, diz assim: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 17, verso 4. Olha o que Deus diz a respeito do acordo. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. De contrapartida, o Senhor quer de Abrão. Gênesis 17, verso 10. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os homens, todos do sexo masculino, entre vocês serão circuncidados na carne. Então, em Noé, nós temos o arco de Deus como símbolo. Em Abrão, nós temos a circuncisão como símbolo. Só que, de novo, esse povo se corrompe. E Deus agora chama o libertador chamado Moisés e fala com Moisés: eu vou fazer uma aliança com esse povo. E a aliança de Deus agora é baseada em quê? Nas suas leis. Então, lá em Êxodo 24, verso 8, o Senhor declara assim: depois Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com essas palavras. O Senhor entregou a lei, entregou os mandamentos, e Moisés, para simbolizar esse acordo, ele joga sangue no povo, asperge sangue sobre o povo, porque o povo declarou em voz unânime: Senhor, nós faremos. Então, a nova aliança que é feita com Deus, tem aqui o sangue como símbolo, porém, entretanto, mas, novamente, o povo de Israel cai, porque o povo de Israel era um tobogã. Um dia eles estavam lá em cima,
servindo, adorando. Esse é o nosso Deus. Miriam dançando, aquela coisa toda. E no outro dia, a água daqui é amarga. Lá no Egito tinha cebola. Lá no Egito tinha legumes. Assim era o povo de Israel. Então, o Senhor manda uma profecia poderosa para trazer alegria e ânimo a esse povo. Está lá em Jeremias 31. Jeremias 31, 31. Preste bastante atenção. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. O reino aqui estava dividido. Olha como que vai ser essa aliança, verso 32, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Aqui está declarando que aquele povo que disse assim, nós faremos, quebrou a aliança com Deus. Verso 33, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Tem povo de Deus aqui nessa noite? Agora olha que poderoso, verso 34. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem a seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Se você pegou aí, é o mesmo texto que está lá em Hebreus. Jeremias então libera uma palavra profética. Vai chegar um tempo que haverá uma nova aliança, porque todas as alianças que foram feitas, vocês não deram conta, vocês quebraram, vocês não cumpriram. E aí, Mateus 26 vai dizer como é que é essa nova aliança. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu a seus discípulos, dizendo, bebam dele todos. Verso 28. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. É por isso que essa nova aliança, ela é superior à primeira. É por isso que o texto aqui fala, em Hebreus 8, verso 6, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Jesus, ele é um melhor mediador do que Moisés, porque Moisés pecou e Jesus não. A aliança que Jesus traz, a nova, ela é superior à primeira, porque Jesus, ele faz essa aliança baseada no seu sangue, e não em sangue de animais. Então, nesta noite, eu quero que você entenda que as promessas superiores que o texto diz que essa aliança tem, ela está contida a partir do verso de número 10 do texto base. E a primeira promessa é que teríamos o Deus poderoso e seríamos o seu povo. Olha o verso 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declara o Senhor, porei as minhas leis em suas, fala comigo assim, mentes, e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O Senhor está declarando o seguinte, na primeira aliança,
A minha lei, os meus mandamentos estavam em tábua de pedra, de madeira. Mas agora estou colocando na sua cabeça, na sua mente, e estou escrevendo no seu coração. E é por isso que o salmista declara: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Agora o mais importante aqui está, que eu serei de Deus. Serei o teu Deus, e vocês serão o meu povo. A melhor coisa que eu posso ter nessa terra é saber que eu tenho um pertencimento ao Todo-Poderoso, ao grande eu sou e ao grande El Shaddai. Eu quero declarar nessa noite que você pertence a Deus, que quem é o seu proprietário é Deus. Você é casada com seu esposo, deve honra, respeito a ele, mas você é propriedade exclusiva do nosso Deus, porque se você morrer, seu esposo não pode te ressuscitar, mas se ele quiser, ele sopra o fôlego de vida, e você retorna de novo, para adorar, bendizer e exaltar o nome dele. Se for para Jesus, pode ser melhor. João 1, verso 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, foram-lhe dados direito, o poder de serem chamados filhos de Deus, em Cristo Jesus, na sua aliança, eu e você somos de Deus. Amém? Eu estava lembrando de uma banda, que nem existe mais, chamada Remagirê. Primeiro show gospel que eu fui, 1999. Você já era nascida, Thaís? Já tinha uns 30 anos já, né? Irmãos, pensa numa bandinha top, aquele coral gospel americano, aquelas irmãs morenona que tem um vozeirão, e começava assim: ah, eu sou de Cristo, aleluia. Serginho lembra? É só quem é negão que só curte esses negócios. Quando eles falaram assim, ah, eu sou de Cristo, aquele negócio invadiu o meu coração, porque era a minha primeira vez num movimento daquele ali, fora da igreja. E eu falei assim, eu sou desse Cristo também. Nós começamos a pular. Ah, eu sou de Cristo, aleluia. Hoje a gente não celebra. Hoje a gente não declara. Parece que nós não pertencemos àquele que morreu e ressuscitou. Eu quero declarar nessa noite, o Senhor profetizou através de Jeremias: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aleluia! 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleitas, sacerdócio real, nação santa. Só tem 3 crentes aqui nessa noite. Se você não é, meu filho, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o sermão aqui, vou fazer um sermão evangelístico. Vou falar de inferno, de capeta, porque aí você dá um jeito de falar assim, não, eu sou de Jesus. Eu estou falando de você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. O verso 10 vai dizer o seguinte: antes vocês nem povo eram, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 1 Coríntios 6, verso 19. Olha como é que o negócio é mais profundo que você imagina. Você não só pertence a Deus, mas você é casa de Deus. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Agora olha o verso 20, vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Diga comigo assim, eu sou casa de Deus. E Deus merece uma casa ampla, é por isso que eu estou na ampliação. Deus merece coisa boa. Tem umas casinhas que parecem mais uma tapera, uns barracãozinhos, povozinho seco. Nós somos mansão. Não é não? Não é não, Rob? Aqui é mansão, é nós.
Você é a morada do Altíssimo, você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Deus não habita no meio de sujeira. Deus não habita no meio de pecado. Deus não habita no meio de coisa errada. Deus não habita em gente avacalhado. Eu e você somos casa de Deus. Me deu uma vontade de cantar aquela música do Eli Soares, mas eu não vou cantar não. O Gustavo fica só me olhando com cara feia. Hebreus 3, verso 6. Meu Deus, 15 para as 9 já. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Preste atenção, meu filho. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é que nós nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Fiel é Cristo sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Você é casa de Deus. O termo usado é: Cristo tabernaculou. Ele habitou em você. Ele habita em você. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que nós pertencemos a Deus. Nós somos dele e somos morada dele. A segunda coisa que o texto vai nos mostrar é que eu e você hoje temos livre acesso. Olha o verso número 11. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Quando você lê esse versículo a primeira vez, parece estranho. Ninguém vai precisar mais ensinar o outro. E a escola dominical? E o evangelismo? Mas aí o Senhor revela. Porque antigamente, na lei, o pai pegava o menino desde novo e ficava falando para ele: a lei é assim, guarda a lei, aprende 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 a lei. E o acesso desse menino na lei era através do pai. Se o pai não tivesse a lei, ele também não teria. E tinha que ter um sacerdote. Só que quando Jesus, o menino que cresceu em Nazaré, aquele que nasceu em Belém, e que fez milagres e prodígios em Cafarnaum, na Galileia, e em Naim, ele é crucificado e ele é morto. O texto diz que um véu grosso e alto se rasgou, e hoje eu e você temos livre acesso, crianças, jovens, adultos, senhoras e senhores, de forma que, ainda que ninguém me ensine, mas Ele queira, Ele tem poder para nos salvar. Sabe o que está acontecendo lá no Egito? O Egito é fechado para o Evangelho. Pessoas muçulmanas estão sonhando com Jesus, estão se convertendo, sem ninguém pregar o Evangelho para eles. Esse é o Jesus que se revela. Não depende, apesar dele falar comigo, ide pregar o Evangelho, mas ele tem poder para salvar. O nome dele tem poder. É por isso que eu quero dizer para você que essa aliança nova, ela é poderosa, porque ela foi baseada na morte dele. Ele fala: a nova aliança do meu sangue. Quando o sangue derramou, o véu se rasgou e livre acesso eu tenho. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um padre, de um rabino, de um pai de santo. Jesus abriu a porta, ele é a porta e ele está aqui. A porta está aberta. Efésios 3, verso 11 e verso 12. De acordo com seu eterno plano, que ele realizou em Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Como é que foi a convenção de Saulo? Ele teve um encontro com ele na estrada de Damasco. Paulo, judeu, conhecedor da lei, conhecia tudo sobre a lei, só que ele não sabia nada sobre Jesus. E Jesus se revela para ele. E quando Jesus fala com ele assim: Paulo, a porta está aberta.
Paulo agora, Saulo, Paulo, a mesma pessoa, ele se transforma em outro homem, de perseguidor a perseguido, de malvado a homem de um coração bom. Você tem livre acesso. Você tem livre acesso. O Pai está on, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano. Quem coloca impedimento é eu e você. Quem coloca barreira sou eu e sou você. E é você. Sou você não. Você é você, eu sou eu. Pra você não confundir. Eu não sou você, você entendeu isso aí, né? Agora a gente tem uma mania, uma dependência de pessoas. Nós temos mania de dependências de pessoa. Eu vi numa camisa um dia, pede à mãe que o filho atende. Para que eu vou pedir à mãe se eu conheço o filho? Você tem livre acesso a Jesus. João 10, verso 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. E por último, terceira promessa superior, é que ele perdoa e esquece os nossos pecados. Olha o verso de número 12. Porque eu lhe perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Só tem santo aqui nessa noite. Oh, maravilha. Eu sinto o vento das suas asas chegando até mim. Porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deixa o diabo te acusar, deixa a fofoqueira falar, deixa o endemoniado te apontar o dedo. Os nossos pecados, eles foram apagados e esquecidos pelo nosso Deus. Miqueias 7, verso 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esquece das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Isaías 43, 25. O próprio Deus diz, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Isaías 1, verso 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se coloque de pé em nome de Jesus.